aqui, né? E muito especialmente no contexto onde as pessoas decidem ou buscam, quando eu digo as pessoas, as não crentes, obviamente, galgar outros compromissos nesse tempo de feriado, né? Eu digo, não com respeito a viagens, eu digo com respeito à folia mesmo, a folia da carne, por assim dizer, e ao próprio nome da festa, né? Carnavale. E num domingo de carnaval, estamos aqui em bom número para aprendermos a palavra do Senhor. É muito significativo. Não é algo a ser esquecido, é algo a ser anotado. Pois durante muito tempo, e não por falta de desejo desse conselho, dessa igreja, mas por conta de impedimentos até de ordem urbanística, trios que passavam aqui na frente da igreja, para quem não sabe, né, os mais novos, mas os mais antigos certamente vão lembrar, o carnaval todo da cidade, essa festa era feita aqui, nessa avenida principal, e trazendo todos os malefícios ao olhar cristão desse festejo que de santo não tem nada. E então, impedindo até por muitos anos que nós nos reuníssemos nessa data, no domingo de carnaval. Mas pela graça do Senhor, por um lado, para nos permitir cultuarmos a Deus em família, como servos do Senhor, a nossa igreja, foi tirada daqui essa celebração, foi, entre aspas, foi para outro lugar. Mas aqui, ainda lamentamos pelo progresso desse tipo de cultura, que na verdade seja dita, precisa, meus irmãos, todos os anos ser novamente combatida, denunciada pela igreja, se ela assim se porta com isenção profética na sociedade, a fim de não se encontrar privada de denunciar o que está errado, a troco de apoio político, alguma coisa nesse sentido. Esta igreja tem toda a propriedade, toda a liberdade para dizer isso, porque nós não dependemos da subvenção pública ou de qualquer tipo de, entre aspas, parcerias por aí. Então, o que é errado, continua sendo errado, mesmo com multidões o fazendo. Então, para essa finalidade, meus irmãos, nós nos alegramos por poder estar aqui hoje para falar sobre a nossa lição dessa série das igrejas do Novo Testamento. E olha, particularmente para mim, como pastor, e já todas essas lições já são do meu conhecimento, e cada uma delas tem marcas, tem convites, tem exortações muito especiais para a nossa igreja. A nossa igreja tem muito a aprender com exemplos bons e ruins de igrejas que já passaram, que já enfrentaram, quem sabe, como esta que nós vamos falar hoje especificamente, a igreja de Esmirna, uma igreja que enfrentou, mais do que você possa calcular no tempo de hoje, perseguições duríssimas pelo contexto da propagação da sua fé. Hoje, o máximo que no contexto atual nós temos enfrentado são perseguições ideológicas, são perseguições no contexto profissional, são resistências que encontramos nos nossos núcleos mais variados de convivência pelo fato de nós não negociarmos nossa integridade cristã, a nossa convicção bíblica de testemunho e de prática. O que para muitos pode parecer até fanatismo, mas para nós é imitar o exemplo de Cristo. Para nós é buscar seguirmos o que a palavra de Deus nos ensina. E para muitos isso vai ser um objeto de afronta, vai ser algum tipo de alvo de resistência. Não são poucos os casos, e eu como pastor tenho conhecimento de alguns deles, por acompanhar alguns irmãos em aconselhamento, visitação. Nós vemos o quanto que até hoje, meus irmãos, isso é invariável ao longo das eras, às vezes de uma forma mais cruel, como ainda há no mundo, não no Brasil especificamente, mas há na China, há na Coreia do Norte, há em outros países fechados para o Evangelho, e principalmente no Oriente Médio, onde nós vimos aqui no ano que passou, no nosso mês de missões, pessoas ainda hoje, século XXI, sendo mortas por causa da sua fé.
no contexto de países dominados pela fé islâmica ou por outras religiões, ou então até mesmo pelo ateísmo, e que fecham as portas ou até perseguem mesmo os que vivem a fé de uma forma mais contundente, de uma forma mais concreta, sem brincar de ser crente, mas sendo crente de verdade. Mas olha, esse tempo, meus irmãos, a gente precisa olhar para esses exemplos, como vamos olhar hoje, por exemplo, de Esmirna, não como uma coisa assim, apenas de mover o nosso coração para sermos mais comprometidos com o Senhor, pensando que aqueles irmãos o foram, mesmo em circunstâncias muito mais adversas. Nós precisamos olhar para o contexto de Esmirna, ou de qualquer outra igreja que ainda hoje sofre perseguições, como um antegozo, um vislumbre do que está para chegar para nós. No Brasil, já aumentou de uma maneira alarmante o número de pastores denunciados por homofobia. E por que isso, pastor Gabriel? Você vai me perguntar. Porque esses pastores têm incitado ódio, têm dito que as pessoas que entendem ou simpatizam com o pensamento da ideologia de gênero ou da homossexualidade devem ser mortos, alguma coisa. Não foi dito nada disso. Pastores que pregam que o casamento entre um homem e uma mulher já estão sendo denunciados no Brasil, e não são poucos. Então eu não sei até quanto tempo eu vou poder estar falando isso para vocês. Em que sentido? Não que eu vá me acovardar por isso, mas porque eu posso falar e ser preso e responder um processo, e eu vou responder e vou arcar com as consequências disso, porque antes importa obedecermos a Deus que aos homens. Nós não podemos nos calar com medo. Precisamos, como a igreja de Esmirna, precisamos, como a igreja do primeiro século, precisamos, como os crentes do passado, que abnegavam das suas próprias vidas pela causa do evangelho, não arredar o pé das sãs verdades, das antigas doutrinas inegociáveis e verdadeiras, e que apresentam as escrituras para trazer aos eleitos que pelo mundo estão espalhados, e muitos deles fora da igreja. Mas o Senhor sabe, para que ouçam, arrependam-se e, crendo, integrem a família da fé. Não são todos que vão assim reconhecer, e o Estado já tem sorrateiramente, e você não tem observado, mas de uma forma sutil, modificado as leis, mudado os pressupostos. Os magistrados já têm tido interpretações cada vez mais contrárias à liberdade do exercício da fé cristã. Isso no mundo inteiro. Então, olhando para Esmirna, nós não queremos apenas olhar para uma igreja do passado, para uma coisa que passou, aquele tempo que a igreja foi perseguida. Foi muito perseguida e será novamente. A palavra nos apresenta esse contexto, e que, inclusive, olhando escatologicamente para o contexto da igreja, vai ser objeto dessa transição nossa até Cristo voltar. Até Cristo voltar, a igreja está incluída. Nós não somos pré-tribulacionistas. Nós somos tribulacionistas. Nós vamos passar pela tribulação. Inclusive, Jesus havia já advertido seus discípulos a esse respeito, dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, sequer os eleitos se salvariam. Isso significa dizer que os eleitos passarão pela tribulação, no contexto de que a igreja enfrentará na terra as dificuldades inerentes à sua fé. O texto que nós lemos, queridos, aí em Apocalipse 2, versos de 8 a 11, mantenha ele aberto na sua Bíblia. Ele nos falou aí a respeito da segunda carta do Senhor às 7 igrejas do Apocalipse. Na semana passada nós vimos a igreja de Éfeso, e hoje vamos ver a igreja de Esmirna, aqui referenciada nesse contexto de Apocalipse, capítulo de número 2. O Senhor glorificado, tendo aparecido em visão a João, escreve cartas às igrejas, dirige-lhes tanto correções como também elogios, dirige-lhes a verdade e o conforto
de igrejas em comunidades que estavam sendo alvo de ataques, de perseguições, de duras dificuldades por conta do Império Romano. Isso aqui você precisa lembrar que já no final do primeiro século, João, juntamente com o Evangelho, que redige também o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, contemporâneos em seu período de escrita, vão ser registrados pelo apóstolo, o último apóstolo, muito provavelmente entre os anos 95 e 98 depois de Cristo. Então ele, que era um dos mais jovens, provavelmente dentre os 12, ele vai então também ser o último a morrer de velhice, e foi exilado na ilha de Patmos, foi lançado em uma caldeira quente, fervente, segundo a tradição cristã, e por ali, por uma providência divina, não foi o seu tempo ainda e não faleceu, como os outros todos morreram martirizados. Apenas João morre, digamos assim, no contexto mais confortável, entre aspas, né? Porque vendo também, é por isso que recebe do Senhor esta revelação do Apocalipse, e não para trazer um panteão de mitologia. A gente já estudou Apocalipse aqui no outro contexto, né? Na IPA, na nossa EBD, e a gente olhava com um olhar cada vez mais centrado no propósito de Apocalipse, que não era trazer personagens, não era trazer para a igreja historinhas para contar. O livro de Apocalipse é um livro de resistência em meio às batalhas que a igreja daquele tempo estava enfrentando e que a nossa igreja também tem a aprender com exemplo, porque esses ensinamentos são atemporais, não se restringem ao tempo em que foram escritos e para os seus destinatários, mas avançam para o propósito de quem os inspirou, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente olha Apocalipse, é um livro de resistência, é um livro onde se apresentam as forças malignas como elas são e se apresenta o poder inalcançável do Senhor que vai vencer cada uma delas, trazendo por isso esperança, conforto para uma igreja que estava sendo contestada na sua fé, que estava sendo convidada a retirar o seu time de campo, usando o linguajar do futebol, ou a tirar o seu batalhão do campo de guerra, porque suas casas estavam sendo tomadas, suas vidas estavam sendo ameaçadas, as suas integridades em risco, e eles, com essas cartas, não apenas as que foram redigidas à igreja, mas no contexto geral de Apocalipse, são confortados de que não há por que duvidar. As forças do mal, o anticristo, a besta, o dragão, a mulher, todos serão derrotados pelo sopro da boca do Senhor, que virá com cetro de ferro para reger as nações. Há muito do que aqui está registrado que sim, é simbólico, mas há muito do que está aqui registrado também, coisas que já até aconteceram. Então, o livro de Apocalipse é muito especial por isso. E olhando para Esmirna, nós podemos falar sobre esse tema latente. Às vezes a gente fala latente, né? Mas latente é uma coisa que está escondida, está latejando, mas o patente é que está evidente. E está patente o tema desse trecho, dos versos de 8 a 11 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, sobre o tema da mensagem que o Senhor transmite a essa igreja, a igreja de Esmirna: resistência, como também no contexto geral. Então, é como se a carta à igreja de Esmirna fosse um resumo de todo o Apocalipse, de uma igreja que no contexto geral estava sendo afrontada pelas perseguições e precisava de conforto para seguir a sua caminhada. Uma frase muito interessante que nós colocamos aqui para começarmos, nos apresenta, é de Donald Carson, e nos fala da perseverança. Ele diz que a perseverança é a operação contínua do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça iniciada no coração é preservada e levada à conclusão. Perseveramos porque Deus opera em nós. É o Senhor que nos concede a força sem a qual nós facilmente iríamos esmorecer ou desistiríamos
no curso da caminhada. Essa é a grande verdade. Quando nós queremos nos confundirmos com competidores, com grandes guerreiros, com forças que não existem em nós, nós vamos nos iludir e tropeçar com tanta facilidade. Porém, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, as nossas limitações, é justamente aí que o Senhor nos fortalece para exercermos a caminhada como convém. Quando a gente olha, meus irmãos, então, para a cidade, fazendo um contexto rápido desse ambiente geográfico, político e social de Esmirna, essa cidade, ela existe até hoje. É muito interessante notar isso. Ela permanece preservada até os dias atuais, com o nome Izmir, e é a maior cidade da Turquia. Nos tempos do Novo Testamento, essa cidade era famosa pelo seu esplendor, pela magnificência das suas ruas, dos seus edifícios. E entre todas as cidades da Ásia Menor, Esmirna era a mais bonita, a mais formosa. Era chamada naquela época de o ornamento, ou a coroa, ou mesmo a flor da Ásia. Tamanha a sua beleza naquele tempo. O cenário enfrentado pelos cristãos naquela cidade, no tempo em que o Senhor escreve a carta a essa igreja aqui em Apocalipse, era um cenário de perseguição. Não era esse cenário ameno, inspirador, as belezas geográficas. A igreja de Esmirna, na realidade, tornou-se um símbolo de martírio. E eu costumo sempre lembrar esse detalhe do grego, porque a palavra testemunha é martureis. Significa como que o testemunho da fé está atrelado ao sacrifício que isso implica. Você percebe? Seguir e testemunhar a Cristo vai naturalmente, ele já tinha dito isso no Sermão do Monte para os seus discípulos, vai implicar em perseguição. E muitas vezes nos levando a perder a nossa própria vida, como no contexto aqui desses cristãos do passado. Então se tornou Esmirna, tão graves e frequentes eram as perseguições que enfrentava, um símbolo de martírio, devido às intensas perseguições levadas a cabo, principalmente pelo Império Romano. Em Esmirna, os cristãos sofreram terrivelmente. E é nesse contexto que foram desafiados a demonstrar fé absoluta, fé sincera. A linguagem dessa carta vai considerar isto. No verso 9, veja aí na sua Bíblia, ele vai reconhecer. O Senhor Jesus mostra-se sensível à realidade que eles estavam atravessando. Eu conheço a tua tribulação. Eu sei da tua pobreza. Essa é uma referência às perseguições que aquela cidade, aquela igreja estava enfrentando por conta da fé. Perseguições externas e também internas. Ainda no verso 9 se menciona uma sinagoga de Satanás. Uma religião falsa. Aqui ele não está falando do Império Romano. Aqui ele está fazendo referência, sabe a quem? Aos judeus que se aliavam aos romanos para perseguir os crentes. Sinagoga é específico aqui. Ele está falando da religião judaica. Está vinculando a Satanás como aquele que se coloca como adversário do povo de Deus. O inimigo das nossas almas. A sinagoga dele aqui é referida por Cristo ressurreto, quando se manifesta em revelação a João como sendo os judeus. O próprio, entre aspas, povo. Eu lembro sempre isso, meus irmãos, nós somos aliancistas. Nós cremos que Deus tem uma aliança com o povo, não com o país. Deus nunca fez uma aliança com a nação de Israel. Benjamim Netanyahu que se cuide. Porque ele não tem uma aliança com o parlamento de Israel. Ele tem uma aliança, e tem uma aliança com a descendência, a posteridade de Abraão. O povo de Deus, o povo de Israel. Nós, como diz Paulo em Romanos 11, somos enxertados nessa oliveira brava. E, portanto, feitos Israel. Nós somos feitos povo de Deus. E não por uma questão sanguínea, consanguínea ou
geográfica, territorial ou política. Somos feitos povo de Deus por uma questão, sim, sanguínea, mas não nossa sanguínea, mas do sangue de Cristo, que nos fez filhos, que nos fez povo, que nos fez povo de propriedade exclusiva dele, nação santa. É assim que entendemos, olhando para o contexto geral das Escrituras. Esses tornar-se-iam inimigos do povo de Deus à medida em que colaboravam com o Império Romano para trazer empecilho, dor e sofrimento para a igreja aqui no contexto de Esmirna. No verso 10, ele faz uma referência a uma tribulação de 10 dias. E esse número aqui é óbvio que é simbólico, não foram apenas uma semana e meia de provações que aqueles irmãos enfrentaram. Como também na nossa vida, não será só uma semana nem duas. Teremos vários contextos de perseguições, de dores, de privações enfrentadas. A igreja, na verdade, aqui, simbolicamente, podemos historicamente listar 10 grandes perseguições que a igreja enfrentou, não só de Esmirna, e perseguições que vão desde o imperador Nero até o imperador Tito Diocleciano, sendo essas, por último, as mais severas, durando justamente 10 anos. E aí o olhar simbólico que nos inspira a ver qual é a situação em que eles estavam enfrentando. Você precisa lembrar muitas vezes também, pastor, por que o livro de Apocalipse tem esse simbolismo, essa coisa toda? O apóstolo João, recebendo a visão do Senhor, registrou como lhe foi passado. Mas a inteligência do Espírito Santo, ela é fora de série. É extraordinária. Você sabe quem levava os pergaminhos, os rolos do escritor das cartas? Tinha que passar por uma censura, um departamento. Tinha que passar pelo... A gente falou sobre isso aqui quando nós estudamos o livro de Apocalipse. Tinha que passar por um crivo, um filtro. Por quê? Se fosse chamado para a rebelião, o Império Romano pegava os soldados ou os funcionários, assim por dizer, encarregados disso, jogavam fora, se livravam daquilo, porque iam ver que estava chamando atenção. Toda essa linguagem aqui, olha, passava, ele olhava aqui, dragão, besta que emerge do mar. Passa, manda para a igreja. Pode mandar. Aqui não vai ajudar em nada. Mal eles sabiam. Mal eles sabiam, porque a inteligência do Espírito Santo é extraordinária. É toda a sabedoria. Sendo um com o Pai e com o Filho. Então, nesse contexto, veja só, todos esses símbolos serviram para também despistar um olhar mais criterioso do Império Romano, que aqui fortemente é denunciado nesse livro, como sendo, naquele momento, o grande inimigo do povo de Deus, lançando em cadeias e matando a muitos dos nossos irmãos do passado. Mas, sim, esse número ele também remete a esses 10 anos de perseguição, como o próprio Champlin vai comentar no seu comentário do Novo Testamento. Então, o sofrimento daquela igreja tem também algo a nos ensinar. O sofrimento daquela igreja, meus irmãos, as circunstâncias daqueles irmãos não são tão diferentes das quais nós enfrentamos hoje. E é por isso que nós queremos olhar para algumas lições, alguns aprendizados que podemos ter para nos inspirarmos no exemplo de Esmirna e resistirmos também na nossa fé, na nossa caminhada. As circunstâncias que vivemos hoje podem não ser de violência, mas são também de cancelamento, são também de alijamento, são também de preconceito, de resistência. A influência do cristianismo que no Ocidente trouxe a emergência, as grandes nações do nosso hemisfério, do nosso lado do mundo, por assim dizer. A maioria das leis, a maioria dos costumes, muitos deles que agora sim estão sendo transpostos ou esquecidos por conta de outras agendas ideológicas,
mas que foram as norteadoras do desenvolvimento da maioria das nações. Ficamos tristes, obviamente, lamentamos pelo fato de vermos a fé cristã se diluir, mas não lá fora, dentro das igrejas. Lá fora a gente não se surpreende. Eles não são guardiões da doutrina. O mundo ele não tem compromisso de fidelidade com o Senhor. Não me chama a atenção que façam anualmente campanhas de escárnio aos cristãos, aos símbolos cristãos, que façam em plataformas aí de consumo de conteúdo virtual, esquetes, ridicularizando a Cristo, ridicularizando os apóstolos, ridicularizando a igreja. Não me surpreende. Sabe o que surpreende? Surpreende quando a igreja negocia o evangelho, quando prega um evangelho água com açúcar, quando deixa de denunciar o pecado, quando fecha os seus olhos para os escândalos, quando não tem mais voz isenta para denunciar o que precisa ser denunciado. É isso que escandaliza, é isso que precisa nos surpreender. Então, nesse sentido, a carta escrita à igreja de Esmirna é um forte apelo à fidelidade a Cristo. É um forte convite, é um encorajamento para que nós estejamos mais próximos, mais íntimos do Senhor, que nos resgatou e nos garante com promessa que vai nos guardar até o fim. Sejam as tribulações as maiores que precisemos enfrentar, Ele estará conosco. Essa é uma das principais temáticas aqui retratadas. Então, a primeira questão, deixando você à vontade para comentar, para fazer alguma pergunta, nossa classe de EBD visa possibilitar a sua participação também. Se você lembrar de algum detalhe que queira também somar, fique extremamente à vontade. O primeiro detalhe que nós aprendemos aqui, ou vemos nesse contexto, é que o desafio à fidelidade se estende a todos os cristãos. No verso de número 10, o Senhor diz, escrevendo essa carta à igreja de Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Esses que seriam lançados pelo inimigo em cadeias, dentre eles podemos citar aqui um emoldurável cristão do passado, famoso bispo da cidade de Esmirna, Policarpo, um dos pais da igreja, um dos conhecidos discípulos ali de Pedro, e que tiveram a possibilidade de pastorear aquela igreja, de geri-la. Ser fiel a Cristo é um desafio apresentado a todos. Aqui ele não faz distinção de faixa etária ou de público-alvo. Essa carta é para a igreja de Esmirna. Essa carta é para a igreja de Ananindeua. Essa carta é para a igreja militante, a igreja dos mártires, a igreja do povo que sofre por causa da fé, a igreja de todos nós, dos jovens, dos velhos, das crianças, dos adultos, dos pobres e dos ricos. A fidelidade é para todos, porém, ela exige indistintamente para todos esses públicos um preço a ser pago. E esse preço vem acompanhado de renúncia e exige de nós determinação e coragem. É por isso, queridos, que Cristo não nos engana, não apresenta um contexto onde a fé ela pode ser vista de uma forma abrangente, ela sempre é seleta. A fé sempre é exclusiva de um grupo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço. E não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço, permanecer fiel a Ele. Sem Ele, verdade seja dita, nenhum dos nossos melhores cristãos seriam capazes de chegar até o final dessa carreira, dessa corrida da fé. Que é uma corrida, já disse, de revezamento, não de 100 metros rasos,
Mas é lá no final que nós vamos reconhecer e olhar quantos tropeços nós tivemos e ainda estivemos caminhando, porque alguém nos levantou. E é Cristo nos fazendo cumprir sua promessa feita de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Pelo seu Espírito, o Consolador, ele se faz presente no meio da sua igreja, interagindo para preservá-la das mais duras dificuldades. Ser fiel a Cristo é o chamado do nosso tempo, como era de Esmirna. Ser fiel a Cristo pode ter mudado no alvo do adversário que tem nos provocado essa fidelidade, ou essa manifestação da fidelidade. Mas continua uma realidade estendida aos cristãos do nosso tempo. No tempo da igreja de Esmirna, perseguições físicas eram usadas para intimidar a fé dos cristãos em Esmirna, mas hoje se valem muitas vezes, como eu já disse, de estratégias sutis, mudando a forma como você cria os seus filhos, mudando a forma como você administra os seus bens, mudando a forma como você prioriza as coisas na sua vida e trazendo com isso consequências irreparáveis à medida em que a forma de viver, ou por que não dizer a cultura do nosso tempo, se mostra inimiga de Deus em muitos de seus aspectos, em muitas das suas formas. Ser fiel a Cristo, ainda hoje, tem sido desafiador. Essa que é a verdade. Vai significar dizermos não para coisas que aparentemente são banais. É uma festinha da escola. É uma forma de declarar a sua renda. É uma maneira de se comportar na vizinhança. São formas de pronunciar até mesmo o nome das pessoas. Tudo isso hoje tem sido objeto, querido, de transformação. Com que lentes, com que olhos nós temos lido o nosso tempo, o espírito da nossa época? Qual tem sido a nossa preocupação? Ser fiel a Cristo ou não perder amigos? Ser fiel a Cristo ou termos a admiração de homens? Em Tiago 4, 4 e 5, a carta nos já evidencia que a amizade com o mundo leva muitos a quebrar seus votos de fidelidade com o Senhor. Por quê? Nos torna inimigos de Deus. Quem se torna amigo do mundo, consequentemente se torna inimigo de Deus. E o contrário é verdadeiro, ou a recíproca é verdadeira. Ao nos tornarmos cada vez mais amigos do Senhor, íntimos do Senhor, sinceramente buscando obedecê-lo, imitar o seu exemplo, obedecer a sua palavra, sabe o que vai acontecer? O mundo vai te odiar. Você vai ser inimigo do mundo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, foi o que Tiago disse. O desafio à fidelidade se estende a todos. Todos nós vamos ser, em alguma medida ou grau, perseguidos. Meu irmão, isso diz respeito a você. Isso não diz respeito aos cristãos só de Esmirna. Esses crentes já estão nos aguardando na glória futura, reservada para os eleitos de Deus. E já estão na glória com o Pai. Já passaram pelas tribulações que deveriam passar. Isso diz respeito a mim e a você. Hoje, essas perseguições dizem respeito à tua vida com o Senhor. Diz respeito ao teu vizinho. Diz respeito aos amigos que você precisa abrir mão. Diz respeito aos hábitos que você precisa ver transformados também pela graça de Cristo. Diz respeito a profissões que de repente eu tenha em mente, mas que não agradarão ao Senhor. Diz respeito a uma forma de administrar a minha vida, o meu tempo, as minhas relações, as decisões que eu tomo. Muitos de nós, caminhando como quem diz crer no Senhor, confiar no Senhor e nas suas promessas, tomam todas as decisões, erram, se decepcionam e depois vão orar. Há problema nisso? É ótimo orar. Mas experimenta fazer antes para ver como é que muda as coisas.
cultura que às vezes a gente perde de vista, que é buscar o Senhor para resolver os problemas, não para nos prevenir deles. Eu preciso trocar de emprego, eu preciso começar ou terminar uma relação, eu preciso tomar uma decisão importante na minha vida. Quantas vezes eu tenho buscado o Senhor em oração antes disso, com paciência, esperado a sua resposta, buscado bons conselhos. Quantas vezes eu tenho desagradado, quem sabe parentes, porque tem um costume que não prioriza o trabalho do Senhor. Gente, o que tem de episódios, mas aí isso se torna um trunfo para quem é fiel ao Senhor. O que tem de episódios que eu já desagradei familiares, parentes, família extensa, porque queria coisas simples, banais. Queria fazer um almoço em casa, um aniversário de alguém, e cai no domingo. Foi, não, no domingo não dá. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Ah, mas com fanatismo, não dá. No sábado, foi um dia antes. Na segunda, foi qualquer outro dia. Domingo não posso. Aí não faz, nunca mais pedi para fazer aniversário nenhum em casa. Não tem problema, melhor para mim. Não tem mais agora nem que ficar me indispondo para dizer. Aliás, não é indisposição nenhuma. Precisa ser, meus irmãos, para nós, sempre uma questão simples de se resolver na vida, na caminhada com o Senhor. Eu citei aqui uma banalidade, mas, gente, isso diz respeito a pessoas que você precisa proteger e muitas vezes você quer ser indiferente. No local de trabalho, eu já precisei, no contexto do meu trabalho, proteger alguém, guardar a consequência da vida de alguém que ia ser prejudicada por um olhar desumano, por um olhar insensível. A gente tem feito isso. Não vai mudar minha vida no contexto de prejuízo ou benefício, mas se vai mudar a vida de alguém, Deus te chamou para ser um cuidador dos outros. Dentro do que te compete, dentro da tua área de atuação, obviamente. Guarde, proteja, ilumine a luz de Cristo. Nos conflitos do seu trabalho, nos conflitos da sua família, quando você é chamado, é para resolver ou é para piorar? Que triste quando a gente ouve algum tipo de relato desse. Pastor, tive um problema em casa e aí me chamaram porque aí eu ia chutar o pau da barraca. Eles te chamaram para isso? Eu fico feliz quando me chamam para solucionar. Não, me chamou porque sabiam que eu tinha uma palavra de conciliação. Sabiam que eu ia promover a paz. Que a minha presença lá, por consequência de sermos cheios do Senhor, como devemos todos ser, ia fazer alguma diferença para a paz. Não para chutar o pau da barraca ou deixar o circo pegar fogo. O desafio é fidelidade. Vai ser visto no dia a dia, na filigrana, é no pão na mesa, é na discussão com o vizinho, é nas querelas do teu aluguel, são nas lutas da nossa vida comum, nossa vida diária. O que se requer dos dispenseiros, diz Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 2 da primeira carta, é que cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade a Cristo é o que se espera de uma igreja que é consciente do seu chamado e da sua responsabilidade. Em segundo lugar, queridos, olhando para a igreja de Esmirna, podemos ver também que o desafio à fidelidade implica em sacrifício. Essa imagem, ela tenta ilustrar, e de uma forma especulativa, obviamente, né? Pedir um apoio, só fecha essa janelinha aí que nosso irmão está lá na classe dos adolescentes. Aperta yes ou no aí, alguma coisa. Ih, rapaz. Vou fazer um download agora. Pronto. Só clica aí, beleza. Pronto, ó. Já fez um curso intensivo, já pode ficar no Data Show agora. Meus irmãos, o desafio à fidelidade implica em sacrifício. Pra gente, olha, aqueles irmãos, eles estavam disponíveis para isso aí. A gente canta cânticos aqui que a gente não observa o conteúdo das suas letras. Tem um aqui, né?
Que a gente canta e não pensa no que a letra dela, da onde nasceu, onde surgiu isso. Tem um que a gente canta assim, ó. Com valor, sem temor. Como é? Por Cristo prontos a o seu pendão, firmes sempre até morrer. E no 303, o pendão real. Por Cristo prontos a sofrer. Firmes sempre até morrer. Nos diversos livros que nós temos disponíveis hoje, falando sobre os mártires da fé cristã, muitos foram os renomados dentre esses. E tinha uma lenda, tinha uma história, é óbvio que dentro da tradição cristã, de grupos que competiam entre si, grupos de crentes, comunidades de cristãos, que competiam entre si no tempo onde mais se agravaram as perseguições, as festividades das arenas romanas, onde os cristãos eram ali esquartejados, dilacerados na boca de feras, ursos, tigres, leões. E muitas eram as histórias de grupos desses que competiam entre si para saber quem ia morrer primeiro. Porque para eles era um privilégio serem lançados ali por causa da fé. Eles tinham em mente o que Cristo havia dito para eles: sejam fiéis até a morte. Ser fiel até a morte para Esmirna é coragem para morrer. É coragem para sofrer. E ter ânimo, não para morrer porque eu gosto de morrer, é ter ânimo de defender a minha fé a despeito das consequências. E hoje? A gente tem se preocupado de ficar mal com o vizinho, com o parente, com a mamãe, com o papai, com a esposa, com o esposo. Segundo os relatos e as provas arqueológicas, milhares de cristãos em Esmirna foram mortos por sustentarem a fidelidade a Cristo, mesmo sendo muitas vezes convidados a abandonarem, a negá-lo. Isso era uma praxe, era um costume. Eles não eram condenados sem antes ter essa possibilidade, que para os verdadeiros cristãos era inegociável. Nem precisavam fazer essa pergunta. Mas sendo feita para eles, era recebida como um sonoro não. E sabe como é que eles respondiam isso? Recitando algumas das nossas mais antigas confissões de fé. Alguns deles recitando o credo apostólico. Credes em César? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele continuava. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressurreto, e voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja. Em uma catacumba coletiva naquele lugar, em Esmirna, foram descobertos remanescentes ósseos de milhares de cristãos. Cristãos, homens, mulheres, crianças. Sim, crianças. Crianças. Contados entre os eleitos ali, em ossadas de gente que preferia ser morta a negar a Cristo. Hoje há cristãos negando a Cristo com tanta facilidade, profanando o evangelho e cooperando com o próprio diabo, sem ver as consequências do que isso implica para a sua própria vida e para a saúde da igreja. Para muitos, a igreja, a vida cristã, torna-se um mero programa, torna-se um mero compromisso de semana, não implica entrega,
não demanda serviço, não demanda sacrifício. Qualquer coisinha se transforma em motivo para a pessoa se afastar da igreja, escondendo os reais motivos pelos quais nós nos afastamos. Pastor, eu não estou indo para a igreja porque eu não gosto do Senhor, mas a igreja não é minha. Tu pensa que está te afastando de mim, está te afastando de Cristo. Pastor, eu vou me afastar da igreja porque eu não gosto lá do louvor. Isso é detalhe, periferia, bobagens. Pastor, vou me afastar da igreja porque eu acho que eu tinha que ser vermelha e ela é verde. Eu não gosto do Palmeiras, nem da Tona. Eu acho que ela tinha que ser azul celeste ou para outros azul marinho. Vai depender das preferências futebolísticas regionais. Bobagem, bobagem, bobagem. Toda vez que alguém vem para essa igreja, querendo se tornar membro dela, primeira coisa que eu pergunto, está vindo por quê? Qual é o objetivo? Qual é a razão? Se me disser, pastor, onde eu estava, a doutrina, ela não era passada com fidelidade às escrituras. Então seja bem-vindo. Agora, se vier para cá, porque teve briguinha com o pastor, teve querela e bobagem, e essas coisas perpendiculares da fé, nada disso vai ser relevante para a gente considerar receber alguém aqui, membro da igreja. Não vai. Porque a igreja não precisa de curiosos, a igreja precisa de servos valorosos do Senhor, gente convicta da sua fé. Gente que, como esses crentes em Esmirna, estaria disposta a se sacrificar por Cristo, se for necessário. Muita gente quebrando seus votos por coisas banais, medo, por atendimento dos seus próprios prazeres, mudando o rumo da sua caminhada com uma facilidade muito grande. Há pouca disposição para renunciar, pouca disposição para paciência, pouca disposição para sacrificar-se por amor a Cristo. Viver como discípulo de Cristo naturalmente nos fala de cruz, de morte, de renúncia. Cristo mesmo já havia advertido seus discípulos em Mateus 16, de 24 a 26. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Em João 15, 14, Cristo nos declara: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É como diz a letra de um hino: o fiel obedece ao que Cristo mandar. Hino 110A, no nosso cenário Novo Cântico: crer e observar. Crer e praticar. Observar não é contemplar, observar é fazer. Observar o que? No dia a dia, na vida, lá fora, na família, no trabalho, nos estudos, nos convívios, nas amizades, nos casamentos, nas relações, aonde quer que nós estejamos. Observando, ou lembrando, ou praticando o que cremos. Vamos assistir filme tal? Vamos. Mas que a sua decisão seja tomada com base nos seus princípios de fé. Se é compatível com o que eu creio, então eu vou. Não é? Não vou. Tão simples. Fulano, vamos participar de tal evento? Vamos. É compatível com a minha fé? Eu vou. Não é? Não vou. Desculpe, não posso ir. Por quê? Porque eu sou crente. Que medo que as pessoas têm tido de assumir isso. Porque eu sou crente. Fulano, pode... No contexto, quando isso é possível, tá bom? Antes que a gente não ser mal interpretado. Eu trabalho ordinariamente de segunda a sexta, segunda a sábado. Aí alguém me convida: olha, tem um trabalho extra para você. Quando é domingo, não posso. Por quê? Porque eu sou crente. Agora, tem gente que trabalha no domingo mesmo, né? A folga é outro dia, aí é outra história. Tá? Mas o que nos inquieta é quando eu posso tomar essa decisão e não tomo. Quando eu não posso, não tem jeito, gente. Isso vale para quem trabalha por escala, meio comercial, a gente já sabe disso. E Deus, mais do que eu, mais do que a igreja, mais do que já sabe disso. Sabe da fé da pessoa.
sabe das condições que a pessoa tem. E quando eu posso? É isso que eu estou falando. Tá? E quando eu posso e não faço? É isso que a gente precisa entender. Não só em relação a isso, em relação à nossa vida inteira. Coisas que a gente tem dito sim quando deveria dizer não. Coisas que a gente devia abrir mão quando a gente está guardando num lugarzinho. E por vezes, por sentir vergonha disso, a gente deixa escondido no fundo de um armário, no fundo de uma gaveta do nosso coração, obviamente. Sem abrir mão, sem deixar para trás, sem nos limpar completamente para viver como a fidelidade que prestamos ao Senhor exige de nós uma vida de sacrifício. O que é que você tem aberto mão? Será que servir a Cristo para ti tem sido tão fácil que não implica em abandonar nada, em deixar nada para trás, em mudar nada na tua vida? Que tipo de testemunho que a gente vai prestar com isso? De uma fé que não exige nada de nós, que não transforma nada na nossa vida, que não implica em abandonar nada na nossa caminhada. Meus irmãos, os discípulos precisaram abandonar em algum contexto as suas próprias profissões, largaram as redes, seguiram o mestre, largaram alguns deles suas reputações, alguns deles largaram as suas famílias, alguns deles largaram mesmo até sua condição social, sua estabilidade. Agora, o que todos eles abriram mão, invariavelmente, isso foi uniforme. Cada um teve que abrir mão de uma coisa pessoal, mas todos abriram mão ao momento em que seguiram o Senhor. Não é nem que disseram sim, é que quando Ele os chamou, o seguiram. A partir desse momento, todos abriram mão de uma coisa. Sabe o que foi? Da sua liberdade, da sua paz, do seu conforto. Eu disse para vocês no início, na introdução, dos 12 apóstolos, só um. E não foi nem por falta de tentativa. Todos eles morreram martirizados. Eu tinha um quadro, era para ter trazido hoje, mas você pode pesquisar, quem sabe aí também no Google Imagens, você vai ver, esse quadro é impactante. É um desenho, tá? Não é nada que nenhuma criança não possa ver. Mas mostra assim, num quadro ilustrativo, são uns desenhinhos assim. Como que cada apóstolo morreu martirizado? Crucificados, cerrados pelo meio. Diz a história que Tomé, que teria ido até a região da Índia, naquele tempo, ali avançando mais ao leste da Ásia, teria sido arrastado por carros nas cidades. Morreu desfigurado, com seu corpo sendo dividido em vários pedaços no meio da rua. Gente que foi queimada viva, gente que foi crucificada, e a crucificação foi de várias formas. Pedro, diz a tradição cristã, foi crucificado de cabeça para baixo, que cientificamente deve ter aumentado ainda mais a sua agonia. Sangue descendo para a cabeça, sufocamento no seu próprio sangue. André foi crucificado diferente, nem como Jesus, nem como Pedro. Foi crucificado de lado, como um X. Por isso, chamada Cruz de Santo André, a cruz como se fosse um X. Pedro, Paulo, decapitados em Roma. Sabe o que eles abriram mão? Nenhum deles teve velório com a família. Nenhum deles teve despedida. Mas nenhum deles perdeu o que era mais importante. Nenhum deles ficou desamparado, mesmo nessas horas do Senhor das suas vidas. A fidelidade vai implicar em sacrifício. Porém, meus irmãos, o que nos ajuda, e aí que mora o grande ponto de transição. Se eu não tenho me disposto ao sacrifício na fé cristã, além de não me classificar como um verdadeiro crente, pode ser que eu ainda não tenha percebido
qual é a recompensa que ele nos garante? O que ele nos promete a título de recompensa? Porque entender o que está reservado para mim vai naturalmente mudar o tipo de valor que eu dou para as coisas da terra, as coisas terrenas, as coisas passageiras. E é por isso, no nosso terceiro e último ponto, que nós vemos que o desafio é a fidelidade. Clica lá para mim, que eu acho que... Nossa, lá, vai lá na outra tela, aí tu clica lá no slide de lá. Acabou a pilha aqui. Tá ok. Pronto. O desafio, a fidelidade é acompanhado de uma gloriosa promessa. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Inspirado no verso de número 10, quando ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa na vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, ele diz aqui também. A expressão é vitória final, indica a recompensa concedida e reservada a todos os que permanecerem fiéis. Para esses, a segunda morte não terá efeito, não lhes causará dano. Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, minha irmã, com o que os homens podem fazer contra ti. Cristo já havia dito isso. Não se preocupe com o que podem fazer para infligir a nós sofrimento. A tua vida está prestes a começar, ainda nem começou. Se você tem 60, 70, 80, eu queria dizer para você, a tua vida ainda nem começou. Existe uma eternidade inteira que não pode nem ser medida de início nem fim, para que vivamos a plenitude do que fomos criados para viver, e ainda melhor, sem influência, presença ou tipo algum de sofrimento causado pelo pecado. A eternidade ainda vai nos apresentar o que é a vida de forma plena, na presença do nosso Deus, com os santos que também no passado sofreram. Crentes do passado, do presente e do futuro, se encontrando no banquete do Cordeiro. É lá que as coisas vão fazer sentido. É lá que os propósitos se reunirão. É lá que nós teremos, queridos, o caminho, a esperança, a verdade diante dos nossos olhos. Se eu tenho caminhado sem olhar para o céu, sem olhar para a aliança, sem ver a coroa que ele já me prometeu, sabendo quem me prometeu que é fiel para cumprir, aí eu fico seduzido pelas paixões do mundo. Eu fico comprado pelas relações que eu construí aqui, pelas coisas que eu construí aqui, pela reputação que eu construí aqui, como se fosse tão importante, tão valioso, quando comparado com a coroa, não é nada. Nada. Não tem comparação. O que ele tem para nós reservado é muito maior. A segunda morte não terá sobre nós dano, mas ela é a que separa definitivamente o homem de Deus. É o Guiena, é o lago de fogo. Mas que só atingirá quem não é salvo. Quem é salvo vai receber galardão. O termo coroa aqui, ou Stéphanos, é utilizado em alusão às coroas, não a dos imperadores. Por mais que eu tenha escolhido aí, quem sabe até não retrate muito bem a expressão. Não é uma coroa de um rei, uma coroa de um atleta. É a coroa de louros que era dada aos vencedores das competições olímpicas. E para receber essa coroa, o atleta precisava completar a prova e vencer. Mas eu queria te fazer pensar, tem um costume muito interessante nessas corridas de rua, que é muito curioso. Né? O que é interessante? Quem pratica aí corrida de rua, tem hoje, se popularizou bastante, e a pessoa chegou em último lugar lá, na corrida de rua, né? Maratona e tal. Aí tem um kit lá que você ganha no final, uma medalha,
copinho, uma garrafinha de água e uma banana para recarregar potássio, né, no organismo. E aí, na corrida cristã, da mesma forma, não ganham só os 3 primeiros, não ganham só os mais bem cotados. Todos que chegam até o final são recompensados. Como nessas corridas de rua, mas com coroas e galardões que sequer se comparam a uma medalhinha de latão e uma garrafinha de água e banana. É muito mais. Para receber essa coroa, nós precisamos apenas completar a prova. Completando, vencemos. E olha, isso nem depende de você. Quem te leva até o final, pela mão, algumas vezes te carregando, algumas vezes levando você para o caminho, quando você quer buscar um atalho, quando você tropeçou e não quer mais levantar. É Ele. É Ele que nos levanta para ir até o final. Isso nem depende da nossa capacidade de resiliência, de resistência às intempéries da vida, ao clima, ao percurso. É Ele que nos levanta, é Ele que nos toma pela mão e nos leva até a linha de chegada. A nossa fidelidade está atrelada. As renúncias, os sacrifícios estão atrelados às recompensas que Ele já nos assegurou que dará. Em 2 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo afirma que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Precisamos obedecer o que Ele prescreveu. Nós não vamos chegar até o fim fazendo da nossa forma. A gente vai chegar até o fim obedecendo, fazendo como Ele pede que façamos. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25, mesmo Paulo afirma que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa de louros que vai secar daqui a algum tempo. Nós, porém, a incorruptível. Uma coroa que não pode ser objeto de perecimento. Devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, diz também a carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 4. Porque o desafio é fidelidade acompanhado desta promessa gloriosa. Cristo não está prometendo aqui um muito obrigado. Cristo não está prometendo aqui à igreja de Esmirna um terreninho no céu. Cristo está prometendo coisas maravilhosas, uma coroa, e não é qualquer coroa. Não é coroa da corrida, não é coroa das Olimpíadas, não é coroa de competições internacionais, não é coroa dos homens, não é coroa de reinos dessa terra que surgem e depois desaparecem. É a coroa das coroas. Está Ele para nos oferecer, diante da nossa fidelidade, vendo o nosso testemunho prestado a Ele na nossa corrida, a coroa da vida. Não é qualquer tipo. Não tem qualquer valor, é a coroa da vida. Em nossa caminhada nós não podemos deixar nos deter, sejam pelos apelos do mundo, sejam pelos contratempos da vida, sejam pelas injustiças, seja pelos desânimos, seja pela nossa própria tentativa contínua de nos auto-sabotar. Porque o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Mesmo assim, não podemos parar. Nós não podemos interromper a nossa carreira. Se você caiu, creia no Senhor. Ele tem todo o poder para te levantar em nome de Jesus. Se você tem tropeçado, peça a Ele que Ele vai te dar as armas na sua palavra para ser um competidor mais atento, mais vigilante, um corredor por excelência. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O desafio é fidelidade acompanhado de uma gloriosa promessa. E quanto mais os nossos olhos estiverem nestes galardões, nestas promessas, nós teremos a certeza de que vale a pena todo o sacrifício aqui infligido contra nós. Todas as perseguições não passam de distrações, porque o que Ele tem para nós é muito maior, é muito mais recompensador. Pode ser uma doença, pode ser uma comorbidade, pode ser uma
dificuldade enfrentada no casamento, na família, pessoal, um pecado que você tem tentado lidar, abandonar. Tudo isso são distrações. São problemas pequenos que se tornam grandes à medida em que fechamos os nossos olhos para as promessas de Deus, para a coroa que Ele reservou para nós. Olhe para Ele. Olhe para a coroa. E os sofrimentos que você enfrenta, as lutas, os dissabores, se tornarão menos importantes, se tornarão menos massacrantes na tua caminhada, porque você saberá por que e por quem você tem corrido. Pela coroa da vida. A igreja de Esmirna, dentre todas as 7 igrejas, é a mais fortemente situada nesse horizonte de martírio. Versículo após versículo são estabelecidos paralelos da paixão do seu Senhor, Cristo. Mas o Senhor torna translúcida a algema férrea do sofrimento. Translúcida é transponível. Translúcida é transparente. A algema que antes nos prendia não prende mais. Porque Ele nos coloca para além das implicações de vivermos a Ele nesse mundo. Ele quer nos colocar com a esperança de vivermos a Ele com foco na eternidade, apresentando-nos no contexto da ressurreição e da vida. Esmirna é, na verdade, candidata à vida, não à morte. A mensagem continua atual e é dita para todos nós, para cada um de vocês, do mais jovem ao mais velho. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o verso 10 e 11 ainda nos completam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Spurgeon dizia: vença o mundo por suportar com paciência toda perseguição que se torna parte de seu quinhão. Não fique irado, não desanime. Zombarias não quebram ossos. E se você tem algum osso quebrado por amor a Cristo, esse deve ser o osso mais honrado do seu corpo. Paulo usava dessa expressão muitas vezes, dizendo: ninguém me moleste, falando dos que atacavam sua autoridade apostólica, porque eu trago comigo as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo. E ele se honrava, ele se louvava disso. Ele não olhava para as cicatrizes como pensando: poxa, essa vida cristã, seguir a Cristo, olha só o que está me causando, só dores. Era para ele motivo de honra, privilégio. Quais são as cicatrizes que você traz? O que foi que você traz de ferida pelo caminho? Olhe para elas e sinta a honra se foram causadas a ti por conta da tua fé. Mas há também cicatrizes causadas pela nossa própria falta de diligência. Não se alegre destas, esqueças as cicatrizes, porém, causadas em ti por causa da tua fé, devem ser, como Spurgeon diz aqui, objeto de nossa alegria, de nossa honra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos não apenas pensar, mas cantar isso, viver isto, pregar isto.